Talvez o maior risco da sua mudança não seja o visto ser negado, é o visto ser aprovado e só depois você descobrir que a sua profissão não foi junto. Olha, eu tenho 2 diplomas de engenharia e quase 20 anos de experiência. Mesmo assim, aqui no Canadá, eu não posso ser chamado de engenheiro, você acredita? E você sabia que a sua profissão também pode travar na fronteira? E o pior, mesmo que você tenha o seu diploma validado, ainda assim pode ter dificuldade de conseguir um emprego por um motivo simples, mas que eu não vejo ninguém falando sobre isso por aqui. Então hoje eu vou te mostrar como descobrir isso antes de mudar e o que fazer se isso acontecer com você, ok? E para isso hoje você vai aprender o teste dos 4 P's e dos 4 R's. Você não leva uma profissão pronta, você leva a sua formação, as experiências e o que você aprendeu em todos esses anos. E o país para onde você se mudou é que decide como vai ler, digamos assim, cada uma dessas coisas. E é por isso que a mesma pessoa, ela pode ser reconhecida rapidamente num país, precisar de licença em outro e descobrir num terceiro que o diploma dela até foi aceito, mas o mercado não entendeu o cargo dela e por causa disso ela não consegue emprego. O meu caso, ele mostra isso de forma bem clara e vai te ajudar a entender como que esse sistema ele funciona independente da sua profissão. Olha só, eu me formei em engenharia na USP e ainda eu fiz um duplo diploma numa universidade de engenharia francesa. No Brasil, o meu diploma brasileiro ele é aceito diretamente pelo sistema, porque ele entende onde eu me formei. Lá eu tenho o CREA, né? Mas ele não enxerga o meu diploma francês. Já na França acontece algo parecido com o meu diploma francês. Eu até poderia trabalhar lá como engenheiro tranquilamente por causa disso. Mas se eu tivesse só o diploma brasileiro, aí eu teria que passar por um outro processo de validação. Mas daí quando eu vim aqui pro Canadá, eu encontrei outra regra. Aqui o título de engenheiro ele é regulamentado, parecido com o Brasil, tá? Existe um processo de licença, o famoso PIEND, é o equivalente ao CREA aí no Brasil. Só que, como a minha formação ela passou por 2 sistemas acadêmicos diferentes, no Brasil e na França, a avaliação do meu caso ela ficou mais específica, mais trabalhosa do que eu esperava. Eu achava que ia ser o contrário. Então, por enquanto, guarda só essa imagem aqui, tá? A mesma pessoa, a mesma experiência, 3 países e 3 formas diferentes de ler a mesma formação e carreira. Mas o que isso tem a ver com você? Tudo! O seu diploma e o seu cargo, eles são moedas universais, e aí cada país ele aplica uma espécie de uma taxa de câmbio profissional, saca? Para um médico, dentista ou advogado, isso pode significar revalidação, prova ou um registro local. Já para um motorista, um eletricista, um professor, pode significar outra licença, uma certificação ou outro tipo de autorização. E presta atenção nisso, tá? Até quando o diploma ele é aceito, ainda existe uma pergunta. O mercado daquele país, ele entende e valoriza a experiência que você construiu aí no Brasil? Porque, então, o problema ele não é só, o meu diploma ele vale, é outro, né? É qual parte da minha carreira esse país ele permite, reconhece e contrata. Eu continuo trabalhando na minha área, eu continuo usando engenharia, planejamento, gestão de projetos, análise de risco, tem ainda a parte técnica, eu não perdi aquilo que eu sei, mas também eu não posso fingir que uma licença profissional ela não importa só porque eu tenho experiência. As duas coisas elas são verdades ao mesmo tempo. Eu tenho conhecimento e o país tem regras, mas o erro ele começa quando a pessoa ela reconhece só um dos lados. E talvez você esteja pensando, tá, tudo bem, Adriano, mas engenharia é regulamentada, no meu caso deve ser mais simples. Olha, foi exatamente isso que a gente pensou sobre a profissão da minha esposa. Só que o caso dela mostrou que a surpresa pode aparecer onde você menos espera. E fica comigo porque eu ainda vou te mostrar como diagnosticar o seu caso e como encontrar outra rota quando o caminho direto não fizer sentido. Aqui, tem um teste aqui ainda, hein? Bom, mas antes, deixa eu contar o caso aqui da minha esposa, porque ele pode também te ajudar, tá? Olha só, a minha esposa, ela tem mestrado em linguística, ela fala 5 idiomas e já tinha quase 8 anos de experiência com ensino. Na China, ela dava aula de inglês para crianças. No Brasil, ela dava aulas de mandarim também para crianças. Então, quando a gente veio aqui pro Canadá, parecia lógico imaginar que ela podia continuar fazendo a mesma coisa, né? Só que quando ela foi ver como dava para trabalhar com crianças dentro do sistema escolar daqui, aí ela descobriu que um mestrado e a experiência não bastavam. Ela precisava de uma formação pedagógica adicional, uma certificação, experiência supervisionada. E não era um processo de alguns meses, não, era um caminho de anos. E é importante deixar claro uma coisa, tá? A barreira era para aquela função dentro do sistema escolar. Não significa que toda aula particular de idioma ia exigir o mesmo caminho. Mas pro trabalho que ela imaginava, aquela rota simplesmente não fazia sentido naquele momento. Mas agora, presta atenção nisso, tá? Porque isso também não acontece só com quem tem faculdade, diploma, e não é só aqui no Canadá também não, tá? Pega um caminhoneiro, por exemplo, ele pode ter 20 anos de experiência no Brasil e ainda assim precisar obter ou converter uma licença comercial local, fazer provas ou completar um treinamento específico no país de destino. A experiência dele não
desapareceu, mas a autorização para exercer aquela atividade naquele sistema pode não atravessar junto. E outras profissões, como eletricista, corretor de imóveis, cuidador, profissional de segurança ou cabeleireiro, também podem encontrar regras locais dependendo do destino, sabia? Então a pergunta ela não é, minha profissão ela parece simples, então tá tudo bem. Não é isso, tá? Mas sim o que esse país exige para essa função exata. Não é o nível do diploma que define se a profissão ela viaja facilmente, nem mesmo da profissão, mas sim a combinação do quê? A combinação disso aqui, ó. Regra local, risco daquela atividade, a licença exigida, a forma de reconhecimento e aquilo que o mercado espera. Descobrir isso antes pode mudar o destino, o prazo e a reserva financeira necessária para sua mudança, sabia? Só que descobrir depois pode obrigar você a improvisar com a carreira inteira e até colocar em risco seu projeto de vida na sua nova colmeia. Pois é. Então o problema não é simplesmente descobrir se o seu diploma ele vale ou não vale. Essa pergunta ela mistura problemas completamente diferentes. Você pode ter autorização para morar no país, mas não para exercer a sua profissão. Você pode ter uma licença, mas não conseguir provar a sua experiência. E pode ter tudo isso, mas descobrir que quase ninguém quer contratar o seu perfil naquela cidade. Por isso que eu separo essa investigação em 4 perguntas simples. São esses 4 P's aqui da carreira internacional. Aí depois eu vou te mostrar também 4 rotas para continuar avançando mesmo que uma delas esteja fechada, tá? São os 4 R's, hein? Então fica comigo. Bora lá? Vamos começar com os 4 P's. Eu vou colocar 4 palavras aqui no quadro e eu vou te explicar o que cada uma significa, tá? Vamos lá, vamos começar aqui, ó. A gente vai ter país, profissão, prova e procura. Essas 4 palavras aqui, elas separam eu consigo entrar naquele país de eu consigo construir uma carreira lá. E para ficar mais pé no chão e você entender direitinho essa ferramenta aqui, a gente vai usar como exemplo aqui, ó, vou usar um exemplo bem concreto aqui, tá? Uma mulher de 38 anos, ela é gerente financeira no Brasil, tem 12 anos de experiência, ganha bem, coordena equipe, participa de decisões da empresa, é casada, tem um filho e tá considerando morar fora. Assim, é pra ficar um exemplo bem prático aqui, tá? Vamos lá? No caso dela, ela não quer simplesmente conseguir qualquer emprego. Ela quer saber se ela consegue continuar construindo uma carreira compatível com a vida que ela já conquistou. Então, como é que ela pode aplicar aqui esses 4 P's aqui? Vamos começar primeiro aqui com o primeiro P aqui, o país. Nesse caso aqui, a primeira pergunta ela é: eu posso trabalhar legalmente naquele país? Ela tem uma segunda cidadania, uma residência, um visto, uma autorização para trabalhar lá? Ela pode trabalhar para qualquer empresa ou ela depende de um empregador específico? Ela pode atuar como autônoma ou existe uma limitação de horas de atividade? Essa aqui, ela é a porta migratória, porque ter um bom currículo não adianta nada se o seu status ele não permite que uma empresa contrate de você, certo? Agora vamos pro segundo P aqui, ó, profissão. Agora ela já pode trabalhar legalmente aqui, depois que ela resolveu o primeiro aqui do país. Então a próxima pergunta é o quê? Eu posso exercer exatamente essa função que eu exercia no Brasil? No caso de uma gerente financeira, talvez a função ela exija uma licença profissional específica. Aqui no Canadá mesmo, para você ser um financial advisor, que eles chamam, por exemplo, tá? Seria um tipo de um assessor de investimentos, um consultor financeiro. Você precisa de uma licença para atuar em cada província. Então ela precisa pesquisar se o país é assim ou não. E ela precisa tomar cuidado também com funções próximas, tá? Como contabilidade, auditoria, assinatura de demonstrações financeiras, responsabilidade técnica. Certos títulos e certas atividades podem ter exigências diferentes. E isso vale para qualquer profissão, porque uma coisa é trabalhar numa área, outra é usar determinado título, assinar um documento ou assumir uma responsabilidade protegida pela lei daquele lugar. Então a pergunta ela não é só, eu posso trabalhar em finanças. Não, ela precisa pesquisar a função exata que pretende exercer e as exigências daquele lugar para aquela função. Aí um bônus para você que ficou até aqui, tá? Não olha só para o país, mas pesquisa também por estado ou província, porque pode ter diferenças também entre eles, sabia? Pois é. Bora agora pro terceiro P, a prova. O que eu quero dizer com isso, com a prova? Ela já entrou, ela pode trabalhar e a função ela não tá bloqueada. Ela sabe que no caso dela, ela não vai precisar de uma licença, por exemplo, tá? Mas existe uma outra pergunta que ela ainda precisa fazer, que é: eu consigo provar o valor da minha trajetória? O que eu quero dizer com isso? As empresas, quando elas olharem o currículo dela, elas vão conseguir entender o tamanho da equipe que ela liderava, o orçamento que ela administrava, os resultados que ela entregava, as ferramentas que ela usava, o nível de responsabilidade que ela tinha e como a experiência dela se compara com aquela função no novo país. Porque só dizer, eu era gerente financeira no Brasil, pode não significar muita coisa para quem não conhece a sua empresa, o seu mercado, as legislações do país ou o peso daquele cargo. O que parece óbvio para você,
pode não fazer o menor sentido no novo país. Então, o que ela vai precisar fazer? Ela precisa traduzir a experiência em resultados. Eu reduzi custos em quanto? Eu melhorei qual tipo de processo? Eu liderei quantas pessoas? Administrei qual orçamento? Eu resolvi que tipo de problema? O diploma mostra que ela estudou, mas são essas evidências aí que ajudam o mercado a entender o que ela realmente sabe fazer. Agora vamos pro quarto P, procura. Agora, as 3 primeiras portas aqui elas estão abertas, mas ainda falta a pergunta mais ignorada. Existe procura pelo meu perfil onde eu quero morar? Porque não basta existir vaga de finanças no país. Existem vagas na cidade que você quer ir, que você quer morar, no nível de senioridade dela, com salário compatível com o custo de vida que ela vai ter. As empresas elas pedem experiência com alguma norma, algum sistema, alguma ferramenta local. E o idioma dela, ele é suficiente para participar de reunião, negociar, apresentar resultados, liderar a equipe? Talvez existam muitas vagas ali de entrada, mas pouca vaga que é no mesmo nível que ela tinha já no Brasil. Talvez podem existir oportunidades no país, mas não na cidade onde a família quer morar. Talvez o salário até pareça alto convertido para o real, mas não sustenta a vida que ela imaginou naquele lugar. Eu até fiz um vídeo só sobre isso, que tá aqui no card aqui. Assiste depois, porque ainda tem mais coisa aqui, hein? Então guarda isso, tá? Quando você for se mudar, sempre lembra aqui dos 4 P's. Vou fazer um resumão aqui legal para você. O país, eu posso trabalhar lá legalmente? A profissão, eu posso exercer a minha função? O que eu preciso fazer para conseguir exercer essa função? A prova, eu consigo comprovar o que eu já fazia? E procura, existe mercado lá para mim? E você pode trocar a gerente financeira por um dentista, uma diretora comercial, um corretor de imóveis, uma analista de compliance, um farmacêutico, um administrador ou qualquer outro profissional. Os detalhes mudam, mas os 4 P's eles continuam o mesmo: país, profissão, prova e procura. Mas agora eu vou te dar ainda mais uma ferramenta prática aqui, o semáforo dos 4 P's, tá bom? Faz o seguinte, pega agora aí uma folha de papel e escreve aqui qual que é a sua função exata, qual que é o país e a cidade que você quer ir. Não escreve só, eu quero trabalhar com administração na Europa, por exemplo. Escreve mais detalhado, eu quero trabalhar como gerente de operações na Espanha, em Barcelona. Aí depois você vai aplicar aqui os 4 P's aqui, tá? E aí você vai marcar cada um deles com uma cor. Você vai marcar em verde aqui, quando você confirmar que essa porta ela tá aberta. Em amarelo, você vai colocar o que em amarelo aqui? Se ela exige alguma etapa, como uma licença, um idioma, uma certificação ou uma outra experiência. Em vermelho, você vai colocar o que em vermelho aqui? Você vai colocar em vermelho se essa porta ela tá fechada para você agora. E você vai colocar em cinza. Finge que é cinza, tá? Eu coloquei marrom aqui porque eu não tinha cinza. Tudo bem, né? Mas você vai colocar em cinza o quê? Se você ainda não sabe. E presta atenção no seguinte, tá? Olha só, o vermelho nem sempre é o maior problema, sabia? Porque o vermelho, pelo menos você já conhece. É o mais perigoso de todos, sabe qual que é? É o cinza. E sabe por que no cinza que é o mais perigoso? Porque é nele que você tá tomando uma decisão cara, baseada só numa suposição. Então agora, faz o seguinte, pesquisa cada um desses P's aqui no lugar certo, né? Para país, pesquisa no site oficial da imigração. Para profissão, órgão regulador, associação profissional, entidade que concede a licença. Aqui na prova, requisitos de avaliação, documentos, referência, descrições reais de vagas para aquilo que você está buscando. E na procura, pesquisa pelo menos 10 vagas aí recentes e conversa com profissionais que já trabalham nessa área lá no lugar para onde você quer ir. E olha só, tá? A função dessa ferramenta aqui não é dizer só, pode ir ou não pode ir. Não, mas sim mostrar exatamente onde é que tá o risco, entendeu? Aqui o semáforo aqui, ó. Porque quando você sabe qual P que tá travado aqui, você consegue parar de tentar resolver a carreira inteira de uma vez. Mas agora vem a parte mais importante de todas. O que fazer quando um desses P's aqui ele fica amarelo ou vermelho? Porque a resposta ela não precisa ser recomeçar do zero e também não precisa ser desistir da mudança. Aí olha só, tá? Se você já construiu uma carreira no Brasil e você quer morar fora sem transformar 10 ou 15 anos de experiência numa aposta, então faz o seguinte, se inscreve no canal, vem fazer parte da nossa colmeia. Aqui eu te ajudo a descobrir os riscos que quase ninguém pesquisa e a transformar uma mudança internacional numa decisão, com mais clareza, critério e pé no chão. Bom, então vamos lá, tá? Se você descobriu que um dos P's ele tá amarelo ou vermelho, você tem 4 rotas possíveis. Agora a gente vai sair dos 4 P's e vai entrar nos 4 R's. Bora lá? E agora eu vou colocar quais são os 4 R's e já vou te explicar, tá? O primeiro R ele é revalidar. O segundo R é reposicionar. O terceiro R é redirecionar. E o quarto R é replanejar. Rota número 1.
revalidar. A primeira rota é seguir o caminho completo para recuperar o mesmo título ou exercer a mesma profissão. É fazer uma prova, um curso complementar, tirar licença, certificação, experiência supervisionada. Essa rota aqui, ela faz sentido quando aquela profissão ela é importante para a sua identidade, a sua renda e para a vida que você quer construir. Nesse caso, não basta perguntar, eu consigo? Você precisa perguntar o quê? Quanto custa? Quanto tempo demora? Como a minha família se sustenta enquanto isso? E esse investimento ele faz sentido para o tempo que ainda eu quero trabalhar nessa profissão? Você quer ver? Por exemplo, imagina uma dentista aí com 15 anos de experiência já. Ela pode concluir que vale a pena investir alguns anos aí para voltar a exercer a odontologia. Já uma outra pessoa na mesma situação pode decidir que o custo ele vai ser alto demais. Nenhuma das duas respostas é automaticamente errada. A diferença é saber o preço para você antes de tomar a decisão. Eu não estou falando só de grana aqui, você entendeu, né? Rota número 2, reposicionar. A segunda rota é continuar na mesma área, mas numa função que não depende imediatamente da mesma licença ou do mesmo título. Uma arquiteta que ainda não pode assinar projetos, ela pode investigar funções como coordenação, BIM, planejamento, orçamento, gestão de projetos, o suporte técnico. Sempre verificando, se as exigências locais de cada função também não depende de uma licença, né? Obviamente, né? Nesse caso, ela não abandonou tudo que ela já construiu, ela só entrou na área por outra posição, enquanto ela decide se vai buscar o reconhecimento completo ou não. Isso foi exatamente o que eu fiz, por exemplo, trabalhando como gerente de projetos numa empresa de engenharia ao invés de engenheiro de design. Essa rota ela é especialmente útil quando você precisa de 3 coisas aqui: renda, experiência local e contatos profissionais. Porque essas 3 coisas elas podem aproximar você da função que realmente você quer exercer no futuro. Vamos agora para a terceira rota, redirecionar. A terceira rota ela é levar suas competências para um outro setor. Imagina uma diretora comercial no Brasil. Ela talvez não vai encontrar imediatamente o mesmo cargo, no mesmo nível hierárquico fora, mas ela sabe negociar, construir relacionamento, liderar a equipe, abrir mercado, analisar resultado e lidar com clientes complexos. Essas competências elas podem abrir oportunidades em outras áreas. Exemplos aqui, desenvolvimento de negócios, customer success, parcerias, compras, operações comerciais, até vendas internacionais. Isso não significa aceitar qualquer coisa, significa procurar onde aquilo que ela sabe fazer resolve um problema valioso no mercado novo. Esse foi o princípio que funcionou para minha esposa. O cargo de professora não atravessou do jeito que ela imaginava, mas os 5 idiomas que ela fala, a comunicação intercultural e a capacidade de explicar continuaram tendo valor. A função dela mudou, o trabalho dela mudou, mas o patrimônio profissional dela não desapareceu, só se adaptou a uma nova realidade. E vamos para a rota número 4. Replanejar. Essa quarta rota aqui, o que ela é? É comparar um outro destino, um outro momento. Imagina que você está entre 2 países. No primeiro, a sua profissão ela exige anos de revalidação, um investimento alto e oferece poucas funções próximas enquanto você espera. Já no segundo país, lá existe uma rota mais curta, um mercado melhor para as competências e relacionadas aí com a sua experiência. Talvez o primeiro país ele continue sendo um país maravilhoso, mas ele não seja o país mais coerente para sua carreira agora. Ou talvez o destino ele continue fazendo sentido, mas você precisa passar mais um ano no Brasil, por exemplo, melhorando o seu idioma, iniciando uma certificação, construindo uma reserva maior ou ganhando uma experiência que o mercado do destino ele vai valorizar mais. Isso não é abandonar o plano, é preparar o terreno antes de atravessar. Então vamos fazer aquele resumão básico aqui, hein? Os 4 P's aqui, vamos relembrar. Revalidar, eu recupero a mesma profissão. Reposicionar é o quê? Eu entro na mesma área, só que por uma outra função. Redirecionar, eu levo as minhas competências para um outro setor. E replanejar, que é o quê? Eu mudo o destino, o momento ou a preparação. Agora, faz o seguinte, escolhe 2 coisas. Primeiro, qual que é a sua função-alvo? A profissão ou o nível que você realmente quer alcançar? Segundo, qual que é a sua função de transição? Uma atividade que pode gerar renda, contatos, experiência local enquanto você constrói a sua principal. Essa função de transição ela não precisa ser o destino final, mas ela precisa ter um motivo dentro do plano. Porque começar abaixo pode fazer parte de uma estratégia, mas ficar abaixo por muitos anos, sem saber como sair, aí é outra história, né? O objetivo disso tudo aqui não é garantir que a sua carreira ela vai continuar exatamente igual. É impedir que você chegue fora acreditando que só existem 2 escolhas. Ou recuperar imediatamente tudo que você tinha, ou jogar tudo fora. Entre essas 2 opções, existe um mundo de opções aqui e uma carreira inteira para você investigar. E se você chegou até aqui e percebeu que o desafio ele não é escolher um país, mas conectar carreira, família, dinheiro, tempo e qualidade de vida numa rota que realmente faça sentido, é exatamente esse mapa maior que a gente
organiza na mentoria Sair do Brasil com Clareza. Ela não substitui o órgão que valida a sua profissão, mas ela ajuda você a decidir se esse processo ele cabe na vida que você quer construir, quais alternativas você precisa investigar e qual que é o próximo passo que faz sentido antes de gastar dinheiro no escuro. Para saber mais, o link tá na descrição do vídeo e também no comentário fixado. Ó, então faz o seguinte, guarda isso aqui, tá? Uma porta fechada, ela não apaga a sua carreira, ela só muda a rota. Com os 4 P's você descobre onde é que está o bloqueio e com os 4 R's você decide como continuar avançando. Só que existe um erro ainda mais perigoso: reconstruir a carreira, conseguir emprego, organizar os documentos e mesmo assim descobrir que a mudança ela não resolveu o cansaço, a frustração ou o vazio que fez você querer sair do Brasil. Olha, escuta isso daqui, tá? Quando isso acontece, muita gente coloca a culpa no país e começa a pensar em voltar sem entender o que realmente deu errado. Então, antes de decidir a sua rota, assiste esse vídeo aqui, porque ele mostra o que nenhuma licença, nenhum salário, nenhuma mudança de país consegue resolver por você, a verdade sobre recomeçar fora. Então, te vejo lá, hein? Fui!